Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Padre Jonas é um grande servo de Deus. A gente já conhece há bastante tempo a caminhada dele. E não podemos esquecer que a sombra de Pedro curava, né? Então, segurar na Bíblia de um servo de Deus, para mim é uma grande coisa. Graças a Deus. É uma pequena coisa, mas eu fico feliz. O Senhor esteja convosco. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aplaudindo a palavra. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Apresentando-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daquele que lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Eu até queria que você pegasse diretamente na sua Bíblia esse trecho, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16, Marcos 10, 13 a 16. Eu confesso a vocês que eu fiquei comovido, embora a gente esteja acostumado a ver procissões assim da palavra, mas eu fiquei comovido da maneira com que o Padre Hércules fez a procissão. E essa palavra andando no meio de vocês, enquanto ela andava, o que o Senhor punha no meu coração era isso: eu quero realizar esta palavra no meio do meu povo. E vocês viram a seriedade desta palavra, a beleza e a seriedade desta palavra. Muitas vezes por causa do fato de ser criancinhas, um fato até trivial,
As crianças queriam chegar até Jesus, e claro, Jesus já estava cansado com tanto trabalho, com tanta pregação, com tanta necessidade de estar com as pessoas, curando as pessoas, e agora vinham as crianças querer estar com Jesus e receber um afago de Jesus, imposição das mãos de Jesus, uma bênção de Jesus. Os apóstolos e aquelas pessoas adultas estavam afastando as crianças, mas Jesus não gostou e os repreendeu. E a gente para somente nisso. Mas Jesus aproveitou a ocasião para dizer: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. O reino de Deus é daqueles que são semelhantes a elas, semelhantes às crianças, semelhantes a eles, semelhantes aos pequeninos. O reino de Deus é dos pequeninos. Repete comigo: o reino de Deus é dos pequeninos. Mais uma vez. O reino de Deus é dos pequeninos. Portanto, se o reino é dos pequeninos, nós podemos dizer: o reino de Deus não é dos grandes. Diga comigo: o reino de Deus não é dos grandes. Sim, porque o reino de Deus é dos pequeninos, então o reino de Deus não é dos grandes, daqueles que se fazem grandes, daqueles que se fazem poderosos, daqueles que se fazem prepotentes, daqueles que se fazem altivos. Jesus está dizendo: o reino de Deus é dos pequeninos. Em verdade, eu vos digo, você sabe que essa fórmula no Evangelho indicava um juramento. Jesus está aí empenhando a sua palavra. Jesus está empenhando um juramento. Em verdade, eu vos digo, seria equivalente àquilo que nós fazemos diante de um tribunal, por exemplo, de colocar a mão sobre a Bíblia e jurar que vamos dizer a verdade, somente a verdade, toda a verdade. Jesus estava dizendo: em verdade, eu vos digo. Portanto, era uma coisa certa o que ele estava dizendo. E o que foi que ele disse? Acompanha comigo. Todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Nele não entrará. Em verdade, eu vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Nele não entrará. Gente, está aqui realizada mais uma vez a primeira das bem-aventuranças. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pobres de coração, ou também dizendo: bem-aventurados os corações pobres, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é de quem? Dos corações pobres. Portanto, o reino de Deus não é dos corações ricos. Nós às vezes ficamos assustados porque pensamos apenas em riqueza e pobreza material, só que isso é um desconhecimento total da Bíblia. Nos tempos de Jesus, havia no meio do povo de Deus os chamados anavim, os pobres. O que eram os pobres? Eram aqueles que justamente, inspirados por Deus, sabiam que para servir a Deus era preciso ser pobre de coração, simples, humilde. Os anavim eram os grandes opositores dos fariseus, porque os fariseus achavam-se grandes, poderosos por causa das suas práticas. Infelizmente também os sacerdotes do povo de Deus entraram nessa, de sentirem-se grandes porque eles eram sacerdotes, porque eles eram os escolhidos, eles se sentiam os grandes, os prepotentes, aqueles que tinham toda a autoridade e até desprezavam os pequeninos. Os chefes do povo igualmente, infelizmente, mas era real, por serem chefes do povo de Deus, se sentiam muito grandes, muito poderosos, se sentiam muito ricos, muito cheios de si, enquanto que os anavinhos pobres diziam justamente ao contrário: para servir a Deus, para ser de Deus, para agradar a Deus, era preciso ser pobre, era preciso ter um coração de pobre. E Jesus veio e proclamou justamente, no fundo Jesus tomou partido, vamos dizer. Ele se uniu não aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei, aos chefes do povo, mas Jesus uniu-se aos anavim, aos pobres, dizendo: realmente, o reino de Deus é dos pobres, e bem-aventurados os pobres de coração, os que têm um coração pobre, porque deles é o reino. Diga comigo desde agora: Senhor, eu preciso ter um coração pobre.
Eu não posso ser rico de espírito. Eu não posso ser grande diante de mim mesmo. Eu não posso ser prepotente. Eu não posso ser altivo. Eu preciso, Senhor, ser pobre, humilde, simples. Eu preciso, Senhor, desta pobreza. Faz-me pobre. Muda o meu coração. Dá-me um coração de pobre, para que eu possa te servir, para que eu possa te agradar, para que eu possa entrar no reino de Deus. Gente, o reino de Deus aqui não é apenas depois da morte a gente ir para o céu. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus é agora. O reino de Deus já é agora, já está sobre nós. O reino de Deus já está sobre nós. É por isso que Jesus diz, em verdade eu vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Eu devo dizer a você que você pode estar na igreja, trabalhando na igreja, em qualquer movimento de igreja, em qualquer pastoral de igreja, e não estar no reino de Deus, não estar vivendo no reino de Deus. Eu sou obrigado a dizer a você que você pode estar na renovação, que você pode ter recebido, pela graça de Deus, o batismo no Espírito, que você pode ser líder, coordenador na renovação carismática, coordenador de um grupo, coordenador de cidade, coordenador de setor, coordenador da diocese, seja o que for, você pode ser coordenador. Você pode ter recebido os dons e Deus está distribuindo os seus dons. Você pode ter o ministério da cura, você pode ter o ministério da palavra, você pode estar no ministério de música, você pode estar no ministério de cura interior, no ministério de libertação, seja qual for o ministério. E infelizmente, com tudo isso, não está no reino de Deus, porque você não está sendo pobre, você não está sendo humilde, você não está sendo simples, você não está sendo coração de pobre. Infelizmente. Aqui se une também aquela outra passagem, que os ricos não vão entrar no reino de Deus. Mas veja bem, não se trata do rico apenas de bens desse mundo, de dinheiro. Nós somos muito materialistas e olhamos a questão de rico ou pobre apenas do lado material. Não era disso que Jesus falava, não. Eu sei que já houve muitas distorções a este respeito, mas não é disso que Jesus está falando, não. Tanto assim que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Está ligado com essa palavra. Rico de que forma? Rico de espírito, rico de coração. Aqueles que se sentem grandes, poderosos, fortes e por isso são altivos, são prepotentes, são os mandões, são os autoritários. E Jesus diz claro, o reino de Deus não é deles, eles não conseguem entrar. Eu diria, eles são gordos demais, eles são pesados demais, eles são mais do que um camelo. São mais do que um camelo. E interessante que o camelo, além de ser grande, é o tipo do bicho incômodo, porque além de ter aquele corpo grande, ele tem um enorme de um pescoço. E lá em cima ainda aquele focinho todo dele. Então para um camelo passar em qualquer lugar é uma dificuldade, Até nas entradas das antigas cidades, que muitas vezes eram baixas, e também se chamava agulha isso, né? Aquela entrada bem em forma de agulha e baixa nas entradas das cidades, eram portas da cidade, também eram chamadas agulhas. E claro, às vezes as pessoas vinham em viagem com camelos e quando chegava ali era um sacrifício passar o camelo. Até os que vinham tinham que descer do camelo, descer a bagagem toda do camelo, porque senão o camelo não se abaixava para poder passar. E para conseguir abaixar o pescoço do camelo, porque o camelo é pescoçudo e não dobra o pescoço não. Ele é bem o símbolo dos ricos, dos cheios de si. Ele não abaixa o pescoço não, ele não abaixa a cabeça não. Era um sacrifício conseguir que o camelo aceitasse abaixar a cabeça. E o dono tinha que lutar, puxar o queixo duro no pescoço do camelo, para o camelo poder baixar, para poder passar.
por aquela abertura, era um sacrifício, e Jesus via, e o povo via continuamente aquele espetáculo, e Jesus disse: olha, é esse trabalhão. Alguém cheio de si é igual a um camelo, incômodo para tudo e para todos, incômodo para tudo e para todos, a partir de si. O orgulhoso, o soberbo, o vaidoso, o cheio de si, é incômodo para tudo e para todos a partir de si. E ele conseguir entrar no reino de Deus é um trabalhão, igual a um camelo está entrando numa das nossas portas, nas nossas cidades. Dá trabalho para todo mundo, e muitas vezes o dono tem que desistir e deixa o camelo para fora e entra na cidade carregando a própria bagagem, porque o camelo não conseguiu passar, não dobrou o pescoço, não abaixou a cabeça. Gente, é o tipinho daqueles que são cheios de si. Deu para entender? Oh, se deu. Disseram as pessoas aí. E por isso, e eu fico muito grato, é que a primeira leitura nos falou, e eu vi que o Dunga repetiu e fez questão de mostrar como é séria esta palavra. Assim, pois, casa de Israel, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um espírito novo. Porque haveríeis de morrer, ó israelitas? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e vivereis. Repete comigo: convertei-vos e vivereis. Convertei-vos e vivereis. Convertei-vos e vivereis. Bate no peito e diz: convertei-vos e vivereis. Convertei-vos e vivereis. Convertei-vos e vivereis. Eu não estou dizendo para você bater no peito dos outros, não. Embora seja convertei-vos, eu não estou mandando bater no peito dos outros, nem a palavra de Deus está mandando bater no peito ou nas costas dos outros, mas é em si mesmo. Nós estamos dizendo para nós mesmos: convertei-vos e vivereis. Convertei-vos e vivereis. E gente, qual é a nossa conversão? Convertei-vos, renunciai todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas as vossas faltas, para criardes em vós um coração novo e um espírito novo. E que espírito novo é esse? E que coração novo é esse? É, em primeiro lugar, um coração pobre, um coração simples, um espírito humilde, um espírito de pobre. Diga comigo: cria, Senhor, em mim um coração novo. Dá-me, Senhor, um espírito novo. Tira de mim esse coração rico, soberbo, orgulhoso, vaidoso, prepotente, e põe em mim, Senhor, um coração novo, simples, humilde, pobre, porque eu sou pobre, Senhor, porque eu sou humilde, Senhor. Eu não passo de barro, eu não passo de argila. Tudo que eu tenho é do Senhor. Até os dons que eu tenho são teus. O ministério que eu recebi é teu. O Espírito Santo que está em mim é teu. Nada é meu. Eu sou pobre. Eu sou um vaso de barro. Embora o Senhor tenha querido colocar dentro de mim um tesouro precioso. Essa riqueza é tua, Senhor. Eu sou pobre. Eu sou um vaso de barro. Faz-me pobre. Faz-me aquilo que eu sou. Faz-me simples. Faz-me humilde. Jesus, muda o meu coração. Jesus, manso e humilde de coração.
Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Põe a mão no coração e diga: Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Gente, nós estamos fazendo tudo isso porque o Senhor não está apenas falando. Vocês não estão aqui diante de uma aula didática. Eu não estou dando uma aula, eu não estou dando ensinamento. Eu estou conduzindo um momento de terapia. Eu estou conduzindo uma operação de transplante. Aquilo que o Senhor disse, Ele está fazendo. Ele disse, quando a procissão acontecia, quando o padre Hércules andava com a Bíblia levantada no meio de vocês: eu quero realizar esta palavra no meio do meu povo, e Ele está realizando. Nós estamos realizando aqui uma cirurgia, uma operação drástica, uma operação de transplante de coração, de tirar o nosso coração, e infelizmente orgulhoso, soberbo, vaidoso, e colocando no lugar um coração novo. O Senhor está fazendo uma mudança de coração, uma mudança de coração. E diga comigo: faz, Senhor, essa operação. Realiza esse transplante. Tira o meu coração velho e põe um coração novo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ponde em mim o vosso coração. É o vosso coração que eu quero. Ponde em mim o vosso coração. Manso e humilde. Muito obrigado, Senhor, por toda a transformação que já está fazendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque está nos convencendo. Muito obrigado, Senhor, porque pelo Teu Santo Espírito estás realizando a Tua palavra. Tirarei do vosso peito o vosso coração de pedra, no lugar colocarei um novo coração. Sim, eu colocarei um novo coração de carne, fazendo com que obedeçais as minhas leis, sigais e observeis os meus mandamentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque está mudando o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque está retirando todo esse orgulho, toda essa vaidade, porque está tirando, Senhor, toda essa nossa prepotência. Tudo isso, Senhor, não passa de miséria nossa. Tu estás tirando, Senhor, tudo isso de nós, estás nos dando um coração novo. Isso não passa de ingenuidade nossa, Senhor, sermos orgulhosos, vaidosos, soberbos. É ingenuidade. Nós não somos nada, tudo que nós temos é Teu. Faz, Senhor, esta mudança, faz, Senhor, esta transformação. E sabe, gente, isto é básico no reino de Deus. Isso é básico na igreja, e por isso eu devo dizer, isso é básico na renovação. Há uma declaração muito importante a ser feita, que é a seguinte: o orgulhoso, o soberbo, o vaidoso é o inimigo. Foi Lúcifer que no seu orgulho, na sua soberba, na sua vaidade, ele quis ser como Deus, ele não quis obedecer a Deus, e no seu orgulho ele foi precipitado. Tudo desmoronou por causa da vaidade dele. Essa vaidade ingênua, louca, tola, de ser mais do que ele era. E aí que está. A primeira coisa que ele quer fazer é inocular no coração de cada um de nós o veneno dele. E o veneno dele é o orgulho. O veneno dele é a soberba. O veneno dele é a vaidade. E ele quer inocular, como alguém que pega uma seringa cheia desse veneno e inocula, injeta em nós. E tiremos o nosso cavalinho da chuva. Pelo pecado original, já existe muito disso em nós. Esse orgulho está em nós, essa vaidade está em nós, essa prepotência está em nós. Como Jesus diz no próprio Evangelho de São Marcos, capítulo 7, e já está no coração do homem, está no coração da criatura humana como semente. Essas sementes estão em nós, e na hora que a gente menos percebe, essa semente já está crescendo. Essa semente já está produzindo o seu fruto, e o fruto desta semente é fruto de orgulho, é fruto de vaidade, é fruto de soberba. E o inimigo é tão descarado que ele usa de tudo. Ele usa de tudo. Ele usa até mesmo dos dons de Deus.
Eu digo a você, você não pode ser tolo, você não pode se deixar usar pelo inimigo para ele levantar o seu orgulho, levantar a sua soberba, pisando em cima dos dons de Deus, pisando em cima do ministério que Deus deu a você. Não, você não pode permitir, você não pode ser tolo assim, você não pode ser ingênuo desse jeito, não, de maneira nenhuma. Ele é tão sujo que quer usar até mesmo da graça do batismo no Espírito Santo para nos deixar vaidosos, cheios de nós. Ele quer usar até mesmo dos dons que o Senhor nos deu, dom de línguas, dom de cura, dom de discernimento, dom de ciência, de sabedoria, dom de libertação, para nos fazer soberbos, orgulhosos. Então nós nos sentimos os grandes, porque eu tenho dom tal, e eu curo, e eu faço. Ele é tão maldoso, que ele usa dos ministérios que Deus nos dá. Ele usa do ministério de música, e o ministério de música é um ministério lindo, é um ministério de ponta de lança, é um ministério de abrir barreiras. Ele é importantíssimo na obra de Deus, sim, ele toca os corações, ele move os corações. O ministério de música existe para abrir o povo, libertar o povo, criar um ambiente para que o povo possa rezar. É um ministério lindo, é um ministério ungido, e só pode ser ungido, mas ao mesmo tempo tem sido mais usado pelo inimigo para levantar as pessoas, porque tocam, porque cantam, porque estão lá na frente, porque pegam o microfone e as pessoas se sentem os próprios poderosos, os próprios orgulhosos, os próprios artistas que estão lá na frente, de microfone na mão, de guitarra na mão, de teclado e tal, e se tornam os próprios prepotentes. E eu não estou apenas falando, não, estou pedindo ao Senhor, porque eu nem conheço vocês. Não estou falando só desse ministério de música aqui, não. Eu sei que nas nossas cidades existem ministério de música, e é preciso que existam, e muitos e bons ministérios de música, mas eu tenho que alertar você: o ministério de música é a pega mais fácil do inimigo, fazendo de você soberbo, orgulhoso, vaidoso, no fundo ingênuo, tolo. Nada disso é seu. Pelo contrário, o Senhor lhe deu esta possibilidade, Ele lhe deu esse ministério para você servir o povo de Deus, para você, com o ministério de música, ser ponta de lança para abrir os caminhos do Senhor. E você não pode ser como aquele camelo de pescoço levantado, de cabeça levantada, não. Pelo contrário, você deve ser o primeiro a entrar no reino de Deus e trazer atrás de si todo o reino de Deus. Abaixo este pescoço, abaixo essa cabeça altiva, abaixo toda essa soberba, abaixo essa vaidade, porque isso só atrapalha você no reino de Deus. Você não entra e não deixa ninguém entrar, você atravanca. Em vez de você no ministério, você, no grupo de oração, em vez de entrar e levar os outros, você no encontro, em vez de entrar e levar os outros pelo ministério de música, você não entra e atravanca todos os outros a entrar. Você nem percebe, pensa que está abafando, mas na verdade você só está atrapalhando. Camelo, abaixa essa cabeça. Camela, abaixa essa cabeça. Abaixa esse pescoço, retira toda essa soberba. E é preciso que muita gente escute isso, e que muita gente seja convencido, não por mim, mas pela palavra do Senhor. O Senhor disse, eu não estou fazendo sermão encomendado, não. Não fui eu que mandei proclamar esse evangelho das crianças, é o de hoje. Ele está tão encaixado que até o padre Hércules voltou e perguntou: mas esse evangelho mesmo das criancinhas? Eu falei, é o evangelho de hoje. E a primeira leitura também é do dia de hoje, próprio do dia de hoje. Eu não estou fazendo sermão encomendado, mas muita gente precisa ser convencida pelo Senhor. Foi Ele que quis essa leitura, foi Ele que quis andar com a sua palavra no meio de vocês, e foi Ele que disse: eu quero realizar esta palavra no meio do meu povo. Ele está realizando, e também através da fita gravada, da fita de vídeo ou a fita cassete, Ele quer que muitos ouçam isso, escutem isso e dobrem o próprio pescoço e abaixem a própria cabeça e sirvam ao Senhor e sirvam o povo de Deus, e não continuem na ingenuidade, atravancando, não entrando e não deixando mais ninguém entrar. Gente, a mesma coisa com o ministério da palavra.
Que necessidade nós temos do ministério da palavra. Que necessidade nós temos de bons pregadores, de boas pregadoras da palavra de Deus. Como é necessário, como o nosso povo está precisando, como a igreja precisa. Como a renovação nesta investida nacional precisa de bons pregadores. E eu devo dizer também, o pregador é muito tentado, sei eu, como a gente é tentado. Eu sou obrigado a dizer a você, já confessei isso, testemunhando até mesmo num cenáculo diante de São Paulo. Deus me deu coragem e com o Morumbi cheio, eu pude testemunhar que numa época da minha vida, eu caí no orgulho espiritual. Porque eu era o Padre Jonas aceito em todos os lugares, chamado em todos os lugares para pregar. E porque eu via a eficácia da minha pregação, eu via Deus realizando imperceptivelmente, não é que eu quis. Não é que eu quis ser soberbo, que eu quis ser orgulhoso. É como um vírus. Você não percebe. Quando você percebeu, já está doente. O vírus já pegou você. A doença já se instalou. E eu não percebi como é que foi que aconteceu. Somente quando eu percebi, eu já estava no orgulho espiritual. E, gente, o orgulho espiritual é terrível. É terrível. Faz a gente, inclusive, enjoado para tudo. A gente se sente o próprio vaidoso. Nada está bom para a gente, nada está de acordo. Reclama de tudo, tudo está errado. A gente se sente mal dentro de si, embora o orgulho espiritual esteja ali. Graças a Deus o Senhor me convenceu. Graças a Deus o Senhor curou em mim, o Senhor retirou de mim, o Senhor arrancou de mim esse bendito orgulho espiritual. Como se arranca a tiririca, não somente a tiririca de fora, mas vai lá dentro nas batatinhas de tiririca e vai profundo para arrancá-la. Graças a Deus o Senhor fez isso. Eu sou obrigado a dizer aos meus irmãos, se você caiu nessa vaidade, nesse orgulho espiritual, peça ao Senhor, e eu estou pedindo ao Senhor que arranque de você esse orgulho espiritual. Sim, que o Senhor arranque de você esse orgulho espiritual. Porque uma das coisas terríveis que o orgulho espiritual faz é que nós começamos a competir com todos os outros. Nos sentimos os bons e começamos a competir. Começamos até a nos rivalizar com os outros. Que tolice, meu Deus do céu. Competir quanto ao ministério da palavra. Mas acontece. Por causa dessa bendita competição, infelizmente, o tal pregador cheio de si não concorda com o outro. Não pode nem ver o outro. Não aceita a pregação do outro, a maneira do outro pregar, o jeito do outro pregar. No fundo ele tem ciúme, no fundo ele tem inveja. É terrível isso. Gente, tudo isso é doença espiritual. Assim como quando você pega um vírusinho de gripe. Não é chata a gripe. Não deixa a gente ruim, de corpo ruim, de cabeça ruim, de peito ruim. É uma gripinha de nada, é um vírusinho danadinho. E acaba com a gente. Esse bendito vírus do orgulho espiritual acaba com a gente e faz a gente ciumento, faz a gente vaidoso, faz a gente invejoso dos dons dos outros. A gente pensa que nós somos os únicos e que os outros não são de nada. É terrível. Estou pedindo a Deus agora que cure, porque isso é uma doença. Se você ou alguém do seu grupo, alguém da sua comunidade acabou entrando acabou contraindo este vírus, eu estou pedindo ao Senhor. Ele foi quem disse que queria realizar esta palavra no meio de nós. O reino de Deus é dos pequeninos, o reino de Deus é dos pobres. Então eu devo dizer, o ministério da palavra, o ministério da pregação é dos pobres. Nós não somos nada, quem nos usa é o Senhor, quem fala através de nós é o Senhor. Nós não somos mais do que microfones. E o microfone, o que é ele, coitadinho? Se o Senhor não fala, o que faz o microfone? Claro que eu tenho que ser um bom microfone, cada vez melhor, cada vez mais sonoro, cada vez mais sensível à voz do Senhor, para transmitir bem a voz do Senhor. Mas eu não passo do microfone, eu não passo de um alto-falante.
É o Senhor quem fala, e mais ainda, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza. Eu estou pedindo, Senhor, que tire de mim e de todos os meus irmãos, tenham ou não tenham o ministério da palavra, mas que o Senhor tire todo esse orgulho espiritual. Ele tenha vindo de onde quer que seja, Senhor, que o Senhor tire todo o orgulho espiritual e todas as consequências do orgulho espiritual, todo ciúme, Senhor, toda inveja, Senhor, toda a rivalidade, Senhor, um com os outros, toda a competição, Senhor. Sim, eu estou pedindo, eu estou rogando, Senhor, que Tu tires todo orgulho, toda a vaidade espiritual, e que Tu arranques pela raiz, Senhor, a rivalidade, que Tu arranques pela raiz, Senhor, a competição, que Tu arranques pela raiz, Senhor, a inveja, o ciúme uns dos outros, porque tudo isso, Senhor, são sintomas desta doença. Arranca a doença toda, Senhor, expulsa o soberbo, expulsa o orgulhoso, e no nome de Jesus eu levanto a minha mão contra toda a prepotência que vem do inimigo, que vem da tentação, e digo: não tendes mais autoridade sobre esses filhos de Deus, esses filhos e filhas de Deus, porque o Senhor Jesus quer realizar no meio de nós a sua palavra, e nós queremos um coração pobre, nós queremos um coração humilde, nós queremos pertencer ao reino de Deus, onde Jesus, o Rei, o Senhor desse reino, é pobre e humilde de coração. Sim, nós aceitamos Jesus pobre e humilde de coração, e por isso nós confessamos aqui, nós testemunhamos aqui que nós queremos ser como Jesus, pobres como Jesus, manso e humilde de coração como Jesus. Nós renunciamos a todo orgulho. Diga comigo: eu renuncio a todo orgulho. Eu renuncio a toda vaidade espiritual e as consequências do orgulho espiritual: competição, rivalidade, ciúme, inveja, toda a consequência, todos os sintomas de orgulho espiritual. Eu renuncio diante do Senhor e peço, Senhor, liberta-me. E peço, Senhor, cura-me. No nome de Jesus eu levanto as mãos e digo sim, diante desse testemunho, diante dessa palavra confessada diante do Senhor, diante dessa renúncia, espíritos imundos, orgulhosos e soberbos, vaidosos, injetando esse veneno do orgulho espiritual, da vaidade espiritual no coração dos meus irmãos, injetando rivalidade, injetando competição, injetando ciúme, injetando inveja. Não tendes mais poder algum sobre eles, porque Jesus, o Senhor, é humilde, porque Jesus, o Senhor, é pobre, porque Jesus, o Senhor, Ele é humilde e manso de coração. Sim, Jesus é simples, e nós queremos a simplicidade de Jesus, e nós queremos a humildade de Jesus, e nós queremos a pobreza de Jesus. Sim, nós queremos um coração manso e humilde como o coração de Jesus, e não queremos mais nada com o inimigo, com o soberbo, com o orgulhoso. E se nós erramos no passado, era por ingenuidade, se nós erramos no passado, era por fraqueza, mas hoje nós renunciamos a tudo isso e confessamos diante do Senhor, e pela graça de Deus nós sabemos, fomos lavados, fomos curados, fomos libertos, e o Senhor está nos dando um coração novo e um espírito novo. Sim, Senhor, eu quero esse coração novo e esse espírito novo. Eu quero, Senhor, esse coração pobre, esse coração humilde, e não mais o coração orgulhoso. E, Senhor, eu quero em qualquer ministério, eu quero, Senhor, em qualquer dom, eu quero, Senhor, em qualquer trabalho, ser pobre, ser humilde, ser manso, ser simples como Tu, Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, foi uma grande vitória do Senhor, e acolha essa vitória. Eu apenas tenho que esclarecer, mas eu tenho a certeza que o Senhor fez uma limpeza. Eu agora estou falando depois da limpeza, porque também o ministério de cura acaba sendo um ministério perigoso, não por si, mas por causa do inimigo. Ele assim, muito jeitosamente, vai convencendo a gente de uma tolice,
que nós é que somos os grandes, que nós que somos privilegiados, que nós que somos os que curam, ou se nós não dizemos, mas lá no coração fica aquele restinho de orgulho, que afinal das contas foi a mim que o Senhor escolheu como instrumento, eu sou o instrumentinho do Senhor, ou eu sou o instrumentão do Senhor para Ele curar, então eu me encho de mim mesmo por causa do ministério de cura. Gente, que tolice! Graças a Deus, isso já é coisa do passado, nós já renunciamos, o Senhor já lavou o nosso coração. Não caia mais nessa, não caia mais nessa, não se deixe mais levar por essa tolice, não se deixe mais levar por essa ingenuidade, porque nós não somos nada, e se o Senhor quer nos usar como instrumento para curar, bendito seja o Senhor, Ele é o Senhor que cura. Diga comigo, Jesus é o Senhor que cura. Se o Senhor quer usar de mim, se o Senhor quer usar do meu ministério, se o Senhor quer usar da minha oração, para Ele o Senhor curar, faça-se a sua vontade. Eu não passo do escravo do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Somente isso e nada mais. Eu quero, Jesus, um coração manso e humilde, como o teu coração. Gente, também os ministérios de coordenação. É uma necessidade alguém coordenar. É uma necessidade. Coordenar um grupo de oração. Coordenar um ministério, qualquer que seja o ministério. Ministério de intercessão. Ministério de cura interior, ministério de canto, ministério de música. Qualquer ministério. Ou coordenar uma cidade, coordenar uma região, coordenar uma diocese, é uma necessidade do Senhor, precisa do serviço de alguém. Mas justamente por causa do veneno do outro inoculado em nós, aquela vontade da gente, veja bem, primeiro, de a gente chegar perto do poder. Há um desejo dentro de nós terrível de a gente chegar perto do poder, de quem tem poder. Depois, aquela ganância de a gente ter o poder, E a gente é tão sem vergonha e cai tão facilmente na tentação que a gente usa de tudo, da coordenação do grupo, da coordenação da intercessão, da coordenação da cidade, para a gente então ter o poder. Terrível, terrível. E o pior, a gente vai subindo, sempre quer mais. Quem chegou perto do poder, quem conseguiu ter o poder, agora quer ser o poder. E coitado daquele que chegou a esse ponto de ser o poder. Eu sou o poder. Gente, às vezes até numa tolice, dentro do grupo de oração, que é apenas ali numa casa, 10, 12 pessoas, mas eu sou o poder. O poder está em mim, eu mando em tudo. Terrível. Não passa de um camelo atravancando tudo, atrapalhando a si, não entra e não deixa os outros entrar. Não entra e não deixa os outros entrar. Não deixa o grupo caminhar, não deixa o grupo progredir. E as tais pessoas que chegaram perto do poder, que têm o poder, o pior ainda, são o poder. Claro, porque elas são o poder, porque elas têm o poder, tem que segurar todo mundo e tapar todo mundo e impedir. É uma coisa inconsciente, mas tapa todo mundo. Não, aquela pessoa não pode ficar falando, aquela pessoa não pode ficar orando, aquela pessoa não pode usar da palavra, aquela pessoa não pode pregar, não, aquela pessoa não pode ficar cantando, demais se canta bonito, não pode cantar, aquela pessoa não pode trazer uma palavra de profecia, de modo especial, ninguém pode ficar orando para a cura no grupo, não, porque eu sou o poder, eu tenho o poder. A pessoa não desiste, ninguém é tão sem vergonha de falar assim, mas que age assim, age sem vergonha, camelo duro, camelo de pescoço duro. E gente, o grupo não caminha, e se a cidade é que a cidade não caminha.
E volta aquela velha história, a história das rivalidades, das competições, é competição desse grupo com aquele grupo, é competição dentro do grupo, é competição dentro do grupo. Isso se gera, porque se alguém toma conta do poder, logo, logo os outros também começam a querer tomar conta do poder e faz divisão, separação até dentro de um próprio grupo, e começam as fofoquinhas, e começam os grupinhos, e começam aqueles conchavozinhos, e decai de lá, e a divisão total, é o estouro, é a explosão, tudo vai a água abaixo. Naquela cidade que podia ser unida, porque gente, no meio de uma cidade nós somos pouquinhos, somos ou não somos? Dentro de uma paróquia, somos ou não somos? Mas o inimigo vem para dividir, para separar, para dividir em 30, em 40 partes, e o pior ainda, uma contra a outra, uma rivalizando com a outra, uma competindo com a outra, uma não querendo a outra. Gente, é um desconhecimento total, uma ignorância total, é uma ingenuidade total, é uma loucura tudo isto. E tudo isso por causa dos benditos camelos de pescoço levantado. Se você visse o camelo é um bicho feio, é um bicho de pelo grosso, de pele grossa. É feio o camelo. A cara do camelo é terrível, é horrorosa a cara do camelo. Mas ele parece o tal, o pescoço levantado, cabeça levantada. A cara, o focinho do camelo é terrível, gente. Feio, sem graça. Assim somos todos nós, quando infelizmente ficamos de pescoço empinado, atrapalhando, atravancando, não entrando e nem deixando entrar. Pelo contrário, o Senhor quer que nas nossas paróquias, que nas nossas cidades, nós sejamos um só coração e uma só alma, para juntos podermos ser sal, luz e fermento nas nossas cidades, para convertê-los para Jesus. Para levar as pessoas para Jesus, para levar os jovens para Jesus, para levar as famílias para Jesus, para levar também os nossos sacerdotes, os religiosos e as religiosas para Jesus. Nós não somos mais do que eles, mas o Senhor está operando no meio de nós. Nós precisamos fazer essa obra de conduzi-los para essa renovação da igreja, essa renovação das pessoas, mas para isso nós precisamos ser humildes, pobres, coração pobre. Gente, se nós não somos pobres, se nós não somos simples, se nós não somos humildes, também nas nossas palavras, também nos nossos modos, também nas nossas atitudes, nós estragamos tudo, nós estragamos tudo. Jesus disse, claro, Pai, que eles sejam um, como eu e Tu, ó Pai, somos um, e assim o mundo creia que Tu me enviaste. Gente, a condição para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus e que Jesus salva é que nós sejamos um. E o pior remendo e o pior estrago que o nosso orgulho espiritual faz é a divisão. Nós somos fraccionados em muitas partes. Pior ainda, não é apenas a gente estar dividido, porque eu só posso dividir quando existem várias coisas. Aqui estão todas essas jarrinhas para colocar hóstias. Então eu posso dividir. Eu posso colocar 2 para cá e essas 6 para cá. Ou então 3 para lá e essas 5 para cá. Ou então eu divido pelo meio, 4 para cá e 4 para lá. Eu estou dividindo porque são muitas. Mas aquilo que é um, não dá para dividir. Dá para dividir essa folha? Não dá. Na hora que você quer dividir, o que você faz? Olha aqui o barulho. Você rasga. Você dilacera. No fundo, gente, a gente está dilacerando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi feito um, para ser um, a gente acaba dilacerando. A gente acaba rasgando. O que você faz com esse papel rasgado? Nada, joga fora. Joga fora. Não presta para mais nada. Pisa em cima. Deu para entender ou não deu?
nós não podemos cindir o corpo de Cristo. Nós não podemos dilacerar o corpo de Cristo. Nós não podemos rasgar o corpo de Cristo. Por isso, Senhor, estou agradecendo, porque nós estamos falando, porque o Senhor quer que nós falemos, mas graças a Ti, Senhor, isto é coisa do passado. Tu nos convenceste, Senhor, Tu arrancaste de nós o coração velho, o coração orgulhoso, Tu tiraste de nós, Senhor, o orgulho espiritual, e nós professamos e pedimos, Senhor, nós queremos ser humildes, nós queremos ser pobres, nós queremos ser simples, Senhor. Tira o coração orgulhoso, muda o nosso coração, faz essa operação de transplante, Senhor, dá-nos um coração novo, dá-nos, Senhor, o Teu coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vai rezando, vai pedindo, sim, Jesus, é assim que eu quero ser. Eu não quero dilacerar mais o Teu corpo, eu não quero dividir mais, Senhor, eu não quero separar, eu não quero rasgar mais, mas eu quero unir, Senhor, para que o mundo creia e para que o mundo aceite a Ti, Jesus, o Senhor, para que o Teu Espírito Santo seja derramado e a Tua obra se realize, para que a evangelização aconteça, Senhor, e para isso eu preciso ser humilde, para que o Teu reino venha, Senhor, eu preciso ser pobre, e eu quero ser pobre, e eu não falo sozinho, Senhor, nós falamos aqui, todo este povo, nós queremos ser pobres, nós queremos ser humildes, nós queremos ser simples. Abaixa a nossa cabeça, Senhor, verga o nosso pescoço de camelo, Senhor, sim, verga o nosso pescoço de camelo, Senhor, porque nós precisamos da Tua graça, de humildade, de simplicidade, de pobreza, porque o reino de Deus é dos pobres, porque o reino de Deus é dos pobres. Muito obrigado, Jesus, porque está fazendo isso em cada um de nós, em cada um de nós, em cada um de nós. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Amém. E veja, gente, por causa do bendito orgulho espiritual, acontece uma coisa terrível e que muito facilmente se alastra: o falar, o criticar, o murmurar, o falar mal. Então é tititi daqui, é tititi dali, é tititi de lá, dentro do grupo. É o pessoal do grupo que fala da coordenação, que fala do núcleo, que fala do ministério de música, do ministério da palavra. É o pessoal da cúpula, é o pessoal do núcleo que fala desse e daquele. É terrível, gente. Vai aquele tititi para cá, aquele tititi para lá, aquela fofoca espiritual, que eu tenho dito muitas vezes, começa assim: vamos rezar por fulano de tal. Até aí é uma linguagem espiritual. Dali para frente é fofoca igualzinha às outras, porque o que se diz é só fofoca. E muitas vezes é maledicência, e muitas vezes é calúnia. Começam grupos a falar contra grupos, na mesma cidade, na mesma paróquia. São ministérios falando contra ministérios, são ministérios se opondo a ministério. É esse ministério de música que se opõe àquele, é esse ministério de evangelização que se opõe àquele e que fala mal um do outro. Não, gente, tudo isso tem que ser rebaixado abaixo, todas essas fofocas, abaixo todas essas maledicências, abaixo todas essas calúnias, porque a nossa boca deve ser santificada pelo Espírito Santo que está em nós. Faz o sinal da cruz nos seus lábios agora. Sim, Senhor, faz como fizeste com o profeta Isaías. Vai e pega, Senhor, uma brasa viva, acesa do teu altar e passa nos meus lábios, Senhor. Passa na minha língua, Senhor. Eu me arrependo de todas as palavras que eu falei, de todas as conversas que eu tive, Senhor, das conversas que os meus irmãos tiveram, Senhor, que eram de falar mal, que eram de criticar, que era maledicência. Sim, Senhor, eu me arrependo e peço a grande graça: limpa os meus lábios, purifica a minha língua, dá-me, Senhor, um falar novo, um falar realmente novo, Senhor. Nós queremos, nós precisamos, nosso Deus e nosso Senhor. Faz a tua obra, Senhor, faz a tua obra. Muda a minha boca, Senhor, muda o meu falar, muda a minha língua, Senhor, muda a minha linguagem. Eu quero ter uma linguagem nova.
uma linguagem santa, Senhor, uma linguagem de verdade, uma linguagem de humildade, uma linguagem de pobreza, uma linguagem que só construa, Senhor. Sim, uma linguagem que só construa, uma linguagem que só construa, uma linguagem que em nada venha destruir. Dá-me, Senhor, tanto quanto um coração novo, dá-me, Senhor, uma boca nova e uma língua nova e uma linguagem nova. Amém. Amém. Uma boca cheia do Espírito Santo, que fale daquilo que está cheio do coração, daquilo que está cheio do coração. Uma linguagem nova, Senhor, que seja a linguagem santa e verdadeira do Teu Espírito. Amém, Senhor. Gente, não falar mal é não falar mal. Não criticar é não criticar. Bata na boca antes de falar mal de qualquer pessoa. Bata na boca antes de falar mal do padre da paróquia, do padre da sua comunidade. Bata na boca, porque se falar mal e se criticar não constrói nada. Não constrói nada. Segure na boca do outro a palavra que já está querendo sair ou já saiu, que é de crítica, que é uma palavra má, que é uma palavra ofensiva, que é uma palavra de maledicência, seja contra quem quer que seja. Contra o padre, contra o coordenador, contra esse, contra aquele, contra pessoas de qualquer movimento, de qualquer pastoral. Não. A nossa boca tem que ser santa como o Espírito que está em nós é santo. Converte, Senhor. Converte a nossa boca. Converte a nossa língua. Talvez seja a mais difícil conversão, mas converte a nossa língua, Senhor. Para que a nossa língua possa unicamente construir, unicamente construir, unicamente construir. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vai pedindo. Jesus, dá-nos a tua boca, dá-nos a tua língua, faz a nossa boca verdadeira, faz a nossa boca santa como a tua, Senhor. Sim, que a nossa boca seja santa como o Espírito Santo que está em nós é santo. Que essa boca que recebe a Eucaristia, Senhor, só faça o bem, só construa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eu vou pedir ao Padre Hércules que mais uma vez tome a Bíblia naquela passagem e ande no meio de nós, para que esta palavra que está aqui possa se realizar. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar aleluia, nós vamos realizar toda esta procissão, porque o Senhor quer realizar a sua palavra no meio do seu povo. Sim, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Diga comigo, realiza, Senhor, a tua palavra. Realiza, Senhor, a tua palavra. Pode aplaudir. Aleluia, a minha alma. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.